Vamos lá, como você vê o mundo? Olha para esse mapa. Quando você olha para esse mapa, se eu tocasse nessa água aqui e eu vivesse aqui, eu diria que o mundo é molhado. Mas se eu vivesse, talvez, em um deserto, em alguma região da África, eu poderia dizer que é um deserto. Ou se eu estivesse vivendo dentro de uma floresta, na mesma África, eu poderia dizer que o mundo é uma floresta. Se eu estivesse em São Paulo, aqui no Brasil, eu poderia dizer que é uma grande cidade. E se eu estivesse aqui no norte, eu poderia dizer que o mundo é extremamente gelado. Ou que as pessoas no mundo têm o olho puxadinho. Ou que não, as pessoas no mundo são de etnia americana, de etnia brasileira. O que é o mundo? Para onde nós estamos olhando? Isso tem a ver com o estado de hipnose que nós vivemos. E eu estou trazendo essas reflexões porque não existe a ideia de que alguém está certo, alguém está errado, se considerarmos a história que alguém, o que eu vivi, que você viveu, nós temos o nosso viés de confirmação. Existem os fatos, mas nem eu, nem você temos como saber esses fatos exatamente. Eu vou mostrar aqui, ó, o que seria o viés da realidade. Nessa folha, eu vou desenhar o que seria o viés da realidade. O viés da realidade é como se a vida fosse um elefante. E esse elefante estivesse sendo tocado por pessoas cegas. Todos nós não temos a capacidade de enxergar o todo. Nós temos a capacidade de enxergar aquilo que nós ouvimos, sentimos, vemos durante toda a nossa vida. E se, como um ser humano que você é, eu como um ser humano que eu sou, às vezes eu posso estar tocando o rabo do elefante, enquanto outra pessoa pode estar tocando a barriga dele, outro no pé dele, outro na orelha, outro na tromba. E qual dessas pessoas estaria dizendo a verdade sobre o elefante? O elefante ele é fininho, se for a orelha. Não, ele é muito largo, se você estiver tocando a barriga. Mas não é o mesmo elefante? E trazendo essas considerações, Romani, mas existe a verdade, existe um fato. Como assim? Eu não posso negligenciar de que a vida é como ela é. Mas, será que quando você não diz isso, quando eu digo isso, eu já não estou usando o meu viés da realidade para falar sobre? E o que seria esse viés então? Vou fazer o desenho aqui. Um círculo, outro círculo. Nessa parte, existe os fatos. E nessa parte, existem as nossas crenças. Crenças não se referem à religião, crenças se referem a algo que eu acredito. O que eu acredito sobre a vida, sobre mim, sobre o outro. E nesse meio, nós temos a realidade. Aquilo que nós juramos ser real. Mas perceba que eu só tenho um pedacinho dos fatos ali, e eu chamo de real algo que se fundamenta muito em minhas crenças, talvez mais em minhas crenças do que nos próprios fatos em si. Como assim? Imagine que uma pessoa tenha uma experiência positiva ao participar de um treinamento online. Ela pode começar a acreditar que participar de treinamentos online é bom. Se torna uma crença. Mas se ela percebe isso algumas vezes, ela acaba acreditando que isso é um fato. Por quê? Porque ela pega e generaliza aquela experiência. É um fato. Pode ter pessoas que tiveram experiências ruins e pessoas experiências boas. Então, eu estou pegando a parte dos fatos que me interessa para justificar o que eu chamo de realidade.
Se eu olhar dentro das crenças que nós temos, tanto fortalecedoras como limitantes, existem pontos que eu e você utilizamos para confirmar a nossa verdade interna. Romane, mas os fatos existem, eu não posso negligenciá-los. A questão é que nós não temos a menor noção do que são os fatos, porque nós temos só 5 sentidos. Você já parou para pensar que eu e você limitamos a realidade baseado em simples 5 sentidos, como seres humanos? Você já pensou que você é um ser humano, eu sou um ser humano, e seres humanos têm 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. E se eu tivesse 3 sentidos a mais, que eu não consigo nem imaginar, porque eu não os tenho? Ou se eu não tivesse um deles, como tem animais, por exemplo, que não têm a visão, ou algum outro tipo de sentido, ou não tem audição. Você já pensou como eles interagem com o mundo? Eles não interagem com o mundo da mesma forma que eu e você. Os símbolos das palavras não significam nada para eles. Então, o que é real? Senão interpretações de sinais elétricos pelo nosso cérebro. E, olha, indo mais profundo aqui, isso daqui, eu posso dizer, cara, isso daqui é um blazer. Não é um blazer? Porque eu e você somos seres humanos e criamos a crença de que isso deveria ser chamado de blazer. Se eu fosse, sei lá, uma bactéria, isso aqui poderia ser uma casa para mim, não um blazer. Ah, Romane, mas como assim? Você está maluco? Perceba, olha o seu tamanho no universo. Nós criamos, sem perceber, como seres humanos, nós criamos a noção de que o universo existe porque nós existimos. Você sabia que um bebê, quando ele nasce, uma criança quando nasce, ela demora ali 9 meses a 1 ano a começar a perceber que o mundo não existe porque ela existe? Isso é uma das grandes decepções dela. O bebê, quando ele nasce, primeiro, ele acredita que ele é a mãe, porque ele estava linkado no cordão umbilical da mãe. Ele demora a cair essa ficha que ele não é a mãe. Aí depois ele começa a ter a noção de que, peraí, o mundo não existe, não é porque eu existo. Quando eu vou dormir, o mundo não deixa de existir. Ele começa a ir descobrindo isso. Tanto que essa noção, ela não cai essa ficha, nem mesmo na primeira parte da infância. Se você pega uma criancinha, quando ela é muito pequena, por que você faz? Tut! Apareceu. Porque psicologicamente, ela pensa que o seu rosto deixou de existir e ele volta a existir. Então, psicologicamente, ela constrói uma realidade de que o seu rosto não existe, agora ele existe de novo, mas ele estava lá atrás o tempo todo. Só que, como adulto, você acha que isso não acontece? Nós continuamos acreditando que o universo gira em torno de nós. Você quer um exemplo? Nós somos seres humanos. Se for olhar aqui, vamos para trazer um pouco desse senso, e quanto as nossas crenças permeiam o que nós chamamos de realidade. Nós temos 9 planetas no nosso sistema solar, pode contar com Plutão. Aqui, um sistema solar. Imagina isso, um sistema solar. Nós somos um planeta dentro de um sistema solar, o planeta Terra. Até certo tempo atrás, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra e a Terra era o centro do universo. Não, é a Terra que gira em torno do Sol. De repente percebe-se que existem outros planetas. De repente percebe-se, peraí, esse é um único sistema solar. Um sistema solar parece uma infinidade de coisas. Agora, existem bilhões e bilhões e bilhões, e um número muito maior do que isso, quinquilhões, eu não sei falar esse número porque seria extremamente gigantesco, de sistemas solares dentro de uma única galáxia. Se você passasse a vida inteira contando, você não terminaria de contar, provavelmente. Se você falasse 1, 2, 3, 4, você não chegaria no final desse número.
Isso dentro de uma única galáxia. Mas espera aí, eu não sou o centro de tudo e o centro da razão, que eu sei de todas as coisas? E aí vamos pegar e expandir isso um pouco mais. Porque isso eu falei de uma única galáxia. Uma galáxia seria o equivalente a um átomo dentro do planeta Terra, perto do número de galáxias que existem dentro do universo. Então imagine o número de galáxias que existem no universo. São bilhões e bilhões e quinquilhões, eu não sei nem falar esse número, de galáxias dentro de um universo. E isso que nós temos consciência até então. Não seria muita maluquice achar que eu tenho realmente acesso a esses fatos? Eu tenho acesso a interpretações, a vieses, a buscar me aproximar um pouco mais disso, ainda assim fundamentado em crenças. Como eu disse, o próprio dinheiro é uma crença. Inclusive, a crença compartilhada em todo o planeta Terra, essa talvez seja uma das únicas crenças, é a crença no dinheiro. Se você olhar, inclusive religiões, existem divergências de acredito em tal e tal, mas todos os povos acreditam que o dinheiro tem algum valor. Olha que o quanto é interessante isso. Perceber como existem crenças e essas crenças criam convenções sobre o que devem ser os fatos. E trazendo, até para trazer reflexões, quando me perguntam, Romani, o que você pensa sobre a existência em relação ao divino, sobre Deus? Eu vou te falar a minha visão. Imagina o seu corpo, o meu corpo. Eu não tenho um monte de átomos, e os átomos formam a célula. E um monte de células fazem isso poder gerar minha corrente sanguínea, meus ossos, meus órgãos, meu cérebro e tudo mais. Isso tudo junto não forma uma consciência que eu chamo de Romani e você chama do seu nome, a sua própria consciência? Você não tem um eu? Então não faz sentido que se a gente conectar esse todo, como se cada um desses planetas, cada um de nós fôssemos pequenos átomos perto desse todo, isso não formasse uma consciência, que talvez pudesse ser chamada de Deus. É uma reflexão que eu estou trazendo aqui. Mas, ainda assim, cada um continua acreditando no que quiser e tendo as suas referências de acordo com as suas crenças. O tempo todo nós distorcemos, nós omitimos, nós deletamos, nós generalizamos para justificar aquilo que já acreditávamos. Eu posso ser exposto a algo novo e ali ainda assim eu terei o meu viés. E eu posso aprender coisas novas, mas ainda assim baseado em referências passadas. Um exemplo, teve um treinamento que eu fiz uma intervenção com a moça, que ela tinha chegado em casa mais cedo, e ao chegar em casa mais cedo, ela pegou o marido na cama com outra mulher. O que acontece com as crenças dessa moça? O que ela passa a acreditar? Que ele é um mentiroso, passa um pouco, generaliza, homens são mentirosos e assim por diante. E, além de homens, o que ela fez em relação a amigas? Não confia em amigas e assim por diante. Ela teve uma experiência. As experiências também conduzem ao nosso estado de hipnose. Lembra de nós falarmos isso no ciclo? E, se experiências conduzem ao nosso estado de hipnose, percebe, se aparece um cara maravilhoso, o cara nota 10, do lado dela, o que ela faz? Ela não vê, ela não tem a menor noção, ela não enxerga esse cara, ela não consegue percebê-lo em seu sistema. Isso parece simples, mas nós fazemos isso todo o tempo. E se aparece um cara que fala, opa, peraí, esse cara aí está com um tipo de ser um homem que não presta. O que essa mulher, sem perceber, pode fazer?
deixe-me provar que eu estava certa e que nenhum homem presta. É quase como se eu quisesse provar que a minha crença é verdadeira. Isso é tão forte que se eu acredito que crianças são maravilhosas, eu vou ter que provar isso o tempo todo. Eu busco isso. Se eu acredito que eu devo honrar pai e mãe, eu devo provar isso. Eu vou procurar todos os vieses possíveis para construir essa realidade. E ótimo, se isso te faz bem. Só que aí vem a questão. São crenças. E nem toda crença me engrandece, me faz bem. E se a crença me faz bem, opa, melhor que eu continue acreditando nela. A partir do momento que ela me machuca, que ela está me fazendo viver aquém do meu potencial, eu tenho que começar a questionar essas crenças. Por quê? O que ela fez aqui? Quer dizer que todos os homens no planeta Terra inteiro iriam traí-la? Não. Ela pegou um pedaço. Por exemplo, a Nilva falou, eu tenho um relacionamento que eu amo meu marido. Quer dizer que todas as amigas do planeta Terra inteiro não são dignas de confiança? Também não. E eu posso ajudá-la a questionar essas crenças emocionalmente falando. Quais as emoções que acompanham isso daqui? Os sentimentos que acompanham. Eu posso trabalhar novas experiências para que novas memórias sejam reconsolidadas. Eu posso questionar, ajudando a ir para um novo viés. Esse é o viés da realidade, porque aqui existe uma outra realidade, outras crenças, só que aqui é de que todos os homens são maravilhosos. Quer dizer que isso é verdade também? Também não. Mas um exemplo, eu tinha feito uma postagem lá no Instagram, aí um cara falou, não, que o mundo nunca esteve tão problemático, cheio de violência e não sei o quê, no mundo dele, porque no meu mundo, o mundo nunca esteve tão maravilhoso. E eu posso te provar com dados, com ciência, das duas formas, tanto que o mundo está um caos, quanto que o mundo está maravilhoso. Eu posso te trazer dados que o número da violência nunca cresceu tanto, que os dados da depressão estão altos, que a ansiedade assim por diante, e te provar isso. Assim como eu posso te provar que há 100 e poucos anos atrás a escravidão era institucional. Assim como eu posso te provar que não tem muito tempo, mulheres não tinham direito a nada. Então você percebe como eu posso decidir acreditar que o mundo é maravilhoso sim? Só que para onde eu estou olhando? Toda situação tem um lado bom. Romano, mas não tem não. O cara quebrou a perna ali, ele ficou aleijado, nunca mais vai conseguir andar. Ele pode olhar como problema, ou ele pode olhar, cara, talvez aquilo foi uma grande transformação na vida dele de aprendizado, que trouxe alguma coisa, ele fez algum treinamento que ele não ia fazer, ele aprendeu alguma coisa que ele não ia aprender, ele se conectou com pessoas que ele não iria se conectar, eu não sei. Tem um vídeo interessante também, e tem várias histórias que eu poderia olhar assim. Tem um cara, um chinesinho, não sei se vocês já viram, que ele não tem os dois braços. O cara ganhou Olimpíadas da Paralimpíadas. Olha que doido. Ele, como nadador, sem os dois braços, tem um nadador que tem um braço e meio nadando contra ele. Para ele ganhar, cara, ele teve que treinar o triplo daquele pessoal que tinha um braço e meio. Ele poderia, mas eu não tenho os dois braços, para mim é mais difícil. Ele poderia se contar um monte de histórias. Todos nós podemos, até tendo os dois braços. Eu posso me contar um monte de histórias do porquê para mim é mais difícil. Você quer ver um milagre? Olha para as suas mãos. Quanta gente gostaria de ter as mãos tão perfeitas como as suas? Quanta gente gostaria de ter a visão que você tem? Quanta gente gostaria de ter a audição que você tem? Você tem capacidade de caminhar? Quanta gente gostaria de caminhar como você está caminhando? Quantos milagres nós esquecemos de enxergar? Eu estou trazendo essa ideia do viés da realidade,
porque hoje nós vamos trabalhar mais a fundo nessa questão da construção da realidade. E como a todo momento a realidade é interpretada, por máximo que existam fatos e dados, por máximo que eu possa, isso aqui é sólido, existe uma madeira, existe algo físico aqui real, ainda assim, isso se refere ao tamanho que o Romani tem, aos sentidos, a dureza da minha mão. Imagine isso, eu poderia achar que isso aqui é macio, dependendo da minha força que eu tivesse. Eu podia envergar isso com facilidade, eu não sei. Eu estou querendo dizer que nós criamos a percepção de realidade baseado nos 5 sentidos e das capacidades que temos como seres humanos. E nós podemos questionar isso, e que seja para melhor.